como é gostoso estarmos aqui. E hoje eu quero falar um pouco sobre o nosso propósito como igreja. Mas primeiro, nós celebramos semana passada a Páscoa, né? Nós estávamos até falando sobre isso no Jump ontem, e que por vezes nós nos acostumamos, inclusive com o calendário, nós nos acostumamos com a Páscoa, o que é a Páscoa, o que Jesus fez, e isso vira mais um feriado no nosso calendário. Por vezes isso só vira mais um feriado, mais um dia para a gente descansar, e não um marco na história para nós refletirmos acerca das nossas vidas, acerca do quanto temos correspondido sobre aquilo que Cristo fez na cruz em favor de nós, o quanto muda as nossas vidas, ou o quanto muda a nossa maneira de viver, entender o que Cristo fez na cruz, ou se continuamos vivendo da mesma maneira, sabendo o que Ele fez. Muitas vezes paramos para assistir filmes e vemos todo o sofrimento que Ele carregou, mas isso não muda a maneira de viver. E nós precisamos refletir sobre isso, porque tudo que temos vivido, ouvido dia após dia, é para que gere em nós uma transformação e uma renovação de mente, uma consciência transformada, para que a partir dessa consciência transformada, as nossas vidas sejam transformadas. As circunstâncias ao nosso redor também sejam transformadas por meio de como nós lidamos com ela. Então o que Cristo fez é um marco na história, que vem de uma vez por toda transformar tudo, porque Ele venceu a morte, e ao vencer a morte, nada mais pode nos parar, nem a morte nos amedronta mais. Nós estávamos falando sobre isso com o Jump ontem, e que nós temos visto algumas notícias sobre as escolas e tal, e às vezes isso pode gerar um desespero em nosso coração, mas nem a morte tem o poder de gerar desespero em nosso coração, porque a morte não é um ponto final, a morte é um início de uma nova era. Para nós que cremos em Cristo, recebemos isso e vamos viver a partir disso. Eu não sei você, quando eu entendi que nem a morte poderia gerar ansiedade no meu coração, a minha esposa me conhece, nada mais gera ansiedade no meu coração. Às vezes ela até briga comigo por causa disso, mas é isso, porque nem a morte eu temo mais, porque como diz Paulo, a morte para nós que cremos em Jesus Cristo é lucro. Só que eu quero falar um pouco da nossa vida aqui, porque enquanto estamos aqui, a nossa vida também é nos entregar em favor dos irmãos, nos entregar em favor uns dos outros, e viver de fato o que é a igreja de Cristo. Essa é a nossa vocação. Então eu quero ler com vocês, vamos abrir a Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 17. Você pôr aqui, Vini, versão NVI. Primeira Coríntios 11, nós vamos ler a partir do 17. Se você achou, acompanhe. Se não, pode acompanhar aqui no projetor. E o apóstolo Paulo diz assim aos irmãos em Coríntios: entretanto, nisto que vou lhes dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês.
E até certo ponto, eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, e em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem um pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto mais que eu for lhes darei instruções. Até aí. Esse texto é um texto que uma parte dele nós conhecemos muito, e nós lemos bastante ele, né, sobre a ceia, porque Paulo traz ali um resumo da ceia no meio desse texto. Mas esse texto, ele essencialmente, ele vai muito além da ceia do Senhor. O que Paulo está falando é além da ceia, ele contém também a ceia no meio dele. Mas Paulo, ele está falando algo além da ceia do Senhor. Porque é bem provável que os primeiros cristãos eram descendentes dos judeus, então muito das práticas deles eram práticas da cultura judaica. Então é bem provável que todas as semanas eles se reuniam para o culto e ceavam juntos. Então ele está falando aqui não essencialmente da ceia, mas como nós nos reunimos, como nós nos comportamos ao nos reunir como igreja. Porque ele inicia falando que a reunião deles, da igreja de Corinto, estava fazendo mais mal do que bem para alguns. Já parou para pensar nisso? De pessoas que vão na igreja a vida inteira, e ela não é transformada no seu entendimento. E ao não ser transformada no entendimento, tudo aquilo que ela está fazendo todas as semanas, está fazendo para ela mais mal do que bem. E nós precisamos nos questionar sobre isso. Porque nós precisamos refletir de qual é a motivação do nosso coração ao nos reunir. Qual é o que Deus tem gerado em meu coração, o que eu estou buscando. E principalmente ao longo do tempo, quando isso vai passando. Porque Jesus não tem nenhum problema naqueles que vêm até Ele por causa das suas necessidades. Mas ninguém permaneceu com Jesus por causa das suas necessidades.
Porque ao entender aquilo que Jesus tinha para dar, era muito maior do que eles queriam receber. Então eles foram transformados. Por isso que quando Jesus está lá com a mulher samaritana no poço, e ele fala: se eu te der da água que eu tenho, você nunca mais terá sede. E ele fala em outros pontos que aquele alimento que ele tem, se nós comermos do alimento que ele tem, nós nunca mais teremos fome. Mas será que ele está falando sede de beber água? Ou fome de comer comida? Acho que não. Acho que não. Porque todos eles continuaram tendo que comer. Nenhum deles passou a ser alimentado por energia solar, né? Mas a gente precisa refletir sobre isso, sobre o que nós temos buscado. Será que eu venho aqui todos os domingos para receber? Será que eu venho aqui todos os domingos para receber algo de Deus? E essa é a minha motivação, domingo após domingo, encontro após encontro? Porque o que eu tenho para falar casa muito com o que o Vitor pregou aqui na oferta. O culto a Deus não é para receber, mas para entregar. Esse é o culto que agrada a Deus. Por isso que Paulo vai falar no livro de Romanos, no capítulo 12, que entregai-vos como sacrifício vivo, santo e agradável. E esse é o culto que agrada a Deus. Porque se nós continuarmos, você está aqui hoje, certo? E talvez você veio para receber algo. Mas se você continuar, domingo após domingo, buscando receber algo, você nunca vai ser saciado. Porque a fome, ela não foi gerada em nós para que nós pudéssemos saciar com comida. Mas a fome, ela foi gerada em nós para que a fome promovesse o encontro e na mesa nós possamos repartir o que temos. Então, ao repartir, nós somos saciados. Então nós não teríamos mais fome de comer, mas a nossa fome agora é de repartir, de compartilhar o que temos. Então se você está aqui hoje, é porque você tem algo para compartilhar conosco, com essa comunidade, com essa família. Você não está aqui só para receber. Nós como igreja, nós precisamos daquilo que você carrega. Você carrega algo de Deus que eu não carrego. E é essa a beleza do corpo de Cristo, de entendermos que todos nós somos partes do corpo de Cristo. Já parou para pensar sobre isso? Às vezes a gente fala isso, só que parece que nós falamos, só que não refletimos sobre isso. Porque nós somos parte do corpo de Cristo. Qual o corpo de Cristo? O que foi moído na cruz. Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o seu corpo. Nós somos a expressão visível de quem Cristo é na terra, em nossa geração. Nós temos essa responsabilidade de expressar o amor e a graça de Cristo por onde Ele nos levar. E é para isso que você está aqui. É para isso que você faz parte dessa família, para expressar a parte de Cristo que você carrega. Para que por meio de expressar aquilo que você carrega, nós possamos ser completos como o corpo de Cristo. Você não vem aqui só para receber algo, mas para entregar. E se isso mudar na sua mente, tudo vai mudar. Como o pastor Dani falou aqui, que a felicidade está em cumprir o propósito dele como pastor, em se entregar pelas ovelhas, em aconselhar, em orientar, em repartir o pão, em tomar café. E você também, cada um de nós, só seremos plenos em Deus quando estamos cumprindo a nossa vocação.
na igreja de Cristo não existe espectador. Não existe pessoas que vêm aqui para sentar e ir embora todas as semanas. Não existe. Eu sei que isso talvez é contrário ao muito do que você tem ouvido, de achar não, que você vem aqui para ser abençoado e tal. Mas na igreja de Cristo não existe. Todos os membros do corpo têm uma função para cumprir. Tem uma vocação, tem algo de Deus dentro de você, para você cumprir no corpo e abençoar todo o corpo. E a gente vê isso na expressão na família. Como na família, cada pessoa é importante para a família. Eu que tenho uma família grande, sei disso. E quanto cada membro que chega da família de Deus, para a nossa família, abençoa a nossa casa de forma singular. E cada pessoa que entrar nessa porta abençoará essa casa de forma singular, com aquilo que carrega. Você é importante no reino de Deus. Deus, Ele poderia ter feito tudo sozinho, mas Ele quer contar comigo e com você. Ele escolheu. Ou Jesus não poderia ter vindo já com 35 anos, feito milagres extraordinários e tal, e feito tudo, e causado um reboliço em toda a terra, feito coisas que ninguém poderia negar. Será que Ele poderia ou não ter feito isso? Mas Deus escolheu que Ele nascesse no ventre de uma mãe, que Ele fosse cuidado por uma mulher, que Ele fosse amamentado, alimentado, cuidado, educado, instruído. E esse é o caminho que Jesus tem para nós. O caminho da igreja de Cristo é um caminho de relacionamento. Não é um caminho de performance. Não é um caminho de performance, mas é um caminho de relacionamento. Foi assim que Deus decidiu expressar todo o seu amor por nós em Cristo. Na nossa igreja tem aqui, comunidade. E é essa a expressão da igreja de Cristo. Uma comunidade, que pode ser com unidade ou uma comunidade, não sei, que representa que nós unidos em diferentes gerações vamos expressar o amor e a graça de Deus, e vamos levar para a pessoa esse verdadeiro amor de quem não está preocupado com a performance que nós vamos ter aqui, mas o quanto estamos abençoando uns aos outros, o quanto eu estou repartindo das virtudes que Deus colocou em mim no dia a dia. E eu não estou falando aqui no altar, mas o quanto nós estamos nos relacionando uns com os outros, o quanto estamos sendo intencionais em construir amizade com pessoas que fazem parte dessa comunidade, o quanto nós estamos dispondo da nossa vida, investindo no relacionamento uns com os outros, porque é isso que vai fazer a diferença. Talvez pouco do que eu falar aqui hoje você vai guardar, mas as experiências que nós tivermos juntos, em relacionamento, numa mesa, compartilhando o pão, tomando um café, isso vai gerar algo dentro de você. Não é à toa que os nossos encontros com os homens, a gente está sempre numa mesa, com o Jump, quase sempre numa mesa. Ontem nós estávamos aqui reunidos na mesa, e eu vou te falar uma coisa, é trabalhoso isso, vai custar, é trabalhoso. É trabalhoso. Por exemplo, eu tenho vários compromissos com o trabalho, é bem corrido o meu trabalho, tenho a minha família, mas eu estou gastando a minha vida também para construir algo com esses adolescentes. E eu venho sempre para entregar algo. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu sou sempre surpreendido
por aquilo que Deus faz através deles na minha vida. Eu tenho certeza absoluta que eu tenho recebido muito mais com eles do que tenho entregado. Eu tenho sido muito mais encorajado do que eu tenho encorajado a eles. E esse é o poder da entrega, de quem se entrega em favor do outro. É que ao nos entregarmos em favor uns dos outros, nós somos supridos em Deus muito mais do que nós entregamos. Por isso que Jesus fala, é melhor dar do que receber. E nós precisamos entender de fato isso, porque muitas vezes nós falamos, não, Jesus, eu gosto mais é de receber, não de dar. É tão bom receber, mas ao nos entregarmos, isso gera em nós uma plenitude, e aí outros são encorajados a se entregar também por nós, e isso gera em nós algo que, se nós não tivéssemos tido essa atitude de nos entregar, nós não estaríamos recebendo tudo que estamos recebendo. Então que de fato nós possamos entender que a igreja de Cristo é o lugar de se entregar, de dar-se ao outro, porque é nisso que você vai ser suprido. Tudo que você carrega, todos os dons e talentos que você carrega, não dá para usar para si mesmo, é sempre em favor do outro. Aquele cara falou aqui sobre fé, ele falou que todos os dons, os nossos talentos, eles servem para servir alguém, para servir alguma situação, e é isso mesmo. E é incrível que esse texto que nós lemos, ele está exatamente antes dos capítulos onde Paulo vai falar sobre os dons da igreja, onde ele vai falar sobre os dons do Espírito Santo, onde ele vai falar sobre a fé, a esperança e o amor, e como funcionam esses dons. Mas tudo isso, tudo que nós carregamos, precisa estar fundamentado numa coisa: no amor e na unidade. Tudo isso precisa estar fundamentado no amor e na unidade. Porque é a unidade do corpo de Cristo, com todos os dons, cada um nas suas funções, é que vai abençoar o corpo de Cristo. Por exemplo, nós temos aqui o nosso ministério de louvor, o pessoal estava aqui adorando hoje. Se o propósito de vocês foi entregar uma adoração excelente, e se para entregar a adoração excelente, vocês tiverem que, muitas vezes, agredir uns aos outros, de alguma forma, essa adoração não será excelente, por melhor que ela seja. Agora, se vocês estiverem ocupados uns com os outros, realmente se importando como a pessoa está, e não o que ela tem para entregar, essa sim será a adoração que o Senhor vai receber. Porque é isso, o meio importa. Jesus veio para mudar a nossa mentalidade, que não é o resultado, mas qual a motivação do nosso coração em fazer tudo o que estamos fazendo. Seja adoração, seja pregação, seja o seu trabalho de segunda a sexta, sábado, domingo, seja lá o dia que você trabalha. Tudo, a motivação importa. Por que você está trabalhando? Está trabalhando para receber um salário, para ter como se sustentar, ou para repartir as virtudes que Deus colocou em você? Para abençoar as pessoas com aquilo que você faz, com as capacidades que Deus colocou em você. Porque se você está só se sustentando, você ainda não discerniu porque o Senhor te colocou ali. Se o propósito de você trabalhar é só o dinheiro, você ainda não discerniu porque o Senhor te colocou ali. Porque depois que você partir dessa, o dinheiro está aqui, vai ficar aqui. E se Deus quiser dar muito mais, Ele pode dar muito mais. Então nós precisamos discernir que tudo que fazemos precisa ter uma motivação
de abençoar o outro. E isso é discernir o corpo de Cristo. Porque Paulo vai dizer que se nós comermos e bebermos da ceia do Senhor sem discernir o corpo de Cristo, nós comeremos e beberemos para a nossa própria condenação. Ele não está dizendo assim, ó, e ele fala, né? Examine o homem a si mesmo e coma. Ele não fala, examine, e se você encontrar pecado em você, não coma. Não é isso que ele fala. Se você ler o texto, você vai ver. Ele fala, examine e coma. Mas não é examinar simplesmente se você tem pecados e procurar pecados dentro de você. Porque se procurar, você vai achar. Essa é a verdade. Mas o contexto, não precisa nem procurar muito. É isso. Agora, o contexto de todo o texto é: examine. Será que você está discernindo o corpo de Cristo? Será que você está reunindo só para comer? Só para saciar a sua fome? Ou você está se reunindo para se entregar? Para dar algo que você tenha, que o outro não tem? Porque essa é a beleza da humanidade. Nós somos sempre supridos no outro. Ninguém é autossuficiente. Todos nós dependemos uns dos outros. E é nisso, ao repartir as virtudes que carregamos, ao discernir que nós fomos criados para o outro, nós somos saciados. Porque é isso que Cristo veio fazer na terra. Ele veio se entregar em favor de nós. E ao morrer naquela cruz, ao receber toda a ira de Deus sobre ele, ele restaurou a nossa relação com o Pai. Para que ao termos nossa relação com o Pai restaurada, agora nós possamos nos relacionarmos uns com os outros. Não por meio de quem está buscando o interesse de se beneficiar pelo outro, mas que alguém que está buscando se entregar. E ao se entregar você é beneficiado. Isso é maravilhoso. Se você quiser só se aproveitar das pessoas que estão ao seu redor, talvez você consiga isso, mas você nunca vai estar satisfeito. Agora, se você estiver disposto a se entregar para as pessoas ao seu redor, você vai ser satisfeito. É nisso que está a nossa satisfação, no entregar. E Deus suprirá todas as nossas necessidades. Nós não precisamos mais nos preocupar com o que comer, com o que beber, porque nós temos uma família. Nós temos uma família, a família de Cristo. E por isso nós devemos cuidar uns dos outros aqui nessa família. E nos entregar uns pelos outros. Isso é igreja. Igreja não é uma reunião de domingo que acontece todos os domingos e que vem aqui talvez um bom músico, um bom pregador. Não. Igreja de Cristo é a família de Cristo na terra. O corpo de Cristo na terra, que veio para transformar as realidades. Para que você, ao se entregar por alguém, talvez no seu trabalho, a pessoa olha e fala: nossa, mas ela deve estar querendo algo interesse, deve estar querendo algo em troca. E ao descobrir que você só quer abençoá-la, isso vai mudar algo dentro dela. Ela vai olhar e vai falar: não conheço pessoa assim. O mundo só quer se aproveitar uns dos outros. E tem alguém que quer se entregar, que quer me ajudar, sem querer nada em troca. Porque a mentalidade da carne é alguém que está sempre atrás de algo em troca. Mas a mentalidade do Espírito é alguém que está sempre se entregando em favor do outro. E é isso que nós precisamos refletir. Porque a gente vê que Paulo vai falar, nesse mesmo texto, que no meio deles há muitos fracos, doentes e mortos espiritualmente, porque não discerne o corpo. A pessoa está lá, está todos os domingos no culto, mas ele está fraco,
doente ou morto espiritualmente. Porque ele ainda não se dispôs a se entregar. Ele ainda está em busca de uma vida melhor e não de se aproximar de Deus. Ele ainda está em busca em que sua vida dê certo todas as coisas e não em conhecer a Deus. Jesus diz que a vida eterna é conhecer a Deus e o seu Filho. Então a nossa busca aqui é para que nós possamos conhecer mais a Deus, mas não ter informação e entender a Deus. É conhecer de quem se relaciona, e ao conhecer a Deus, nós possamos expressar quem Ele é. É isso que vai gerar em nós força e vitalidade espiritual. É conhecer quem é o nosso Pai. É isso que vai gerar transformação nos nossos dias. É conhecer quem é Deus. E ao conhecer quem é Deus, nós somos transformados. Ao conhecer quem é Deus, Ele vai começar a nos conhecer também. E nos últimos dias, quando nós nos encontrar com o Senhor, Ele vai falar: filho amado, entre no gozo do seu Senhor. Venha desfrutar dessa eternidade que eu tenho para você, que é muito melhor do que você podia pensar e imaginar. E é isso que vai gerar vitalidade em nós. E essa é a beleza do Evangelho. Essa é a nossa vocação como igreja. De ser despertados para servir. De ser despertados para se entregar. É isso que nós viemos aqui hoje. É sermos despertados para servir alguém. De ser despertados para nos entregar em favor de alguém. Talvez você veja aqui só buscar combustíveis para se entregar em favor de alguém que está lá no seu trabalho, dos seus pais. E nós vamos entregar virtudes a você para que você possa criar coragem de poder falar o que precisa ser falado para alguém que vem conversar com você. Que você tenha coragem de dividir o amor que Deus derramou em você. Na verdade, não de dividir, mas de compartilhar. Porque ao compartilhar é que há a multiplicação do que nós temos. Então é isso que é discernir o que é a igreja de Cristo. Eu queria te convidar a ficar de pé, para a gente ter um tempo de oração no Senhor em relação a isso. Sabe, nós precisamos refletir o quanto temos nos entregados em favor do reino de Deus. O quanto temos sido intencionais em construir relacionamentos com aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Porque é isso que vai gerar força em nós. É o relacionamento uns com os outros. É isso que vai sustentar o propósito de Deus nas nossas vidas. O que vai sustentar os propósitos de Deus nas nossas vidas não é os dons que carregamos, mas é com quem caminhamos. Quais são as pessoas que têm caminhado conosco e têm nos encorajado nessa caminhada? E quem Deus está enviando você para encorajar também? Que nós possamos refletir nessa manhã do que o Senhor quer de nós. Quem o Senhor quer abençoar por meio daquilo que cada um de nós carregamos. Que não sejamos consumidores e espectadores de culto. Que não sejamos consumidores da igreja, mas que sejamos aqueles que se entregam em favor da igreja de Cristo. Que sejamos aqueles que se doam, muitas vezes a custo de coisas importantes para nós,
Mas é isso, é o Evangelho. É entregar tudo. É entregar tudo em favor da edificação da igreja de Cristo, que Ele mesmo está edificando. Que tenhamos coragem para enfrentar os desafios que virão. Mas que cada um de nós possamos entender que somos parte do corpo de Cristo. E nós precisamos permanecer nele, conectado a Ele, porque ao permanecer nele, nós estamos conectados também uns com os outros. Ele é as juntas, a ligadura que nos liga. É Cristo que nos liga uns aos outros. É Cristo que nos torna um. É Cristo que nos impulsiona para cada um de nós cumprir a nossa vocação. Pai amado e querido, nós estamos aqui, Pai, como Tua igreja, como corpo de Cristo reunidos nessa manhã, Deus. E não nos deixe, Pai, sair daqui sem discernir o corpo de Cristo, sem discernir qual é a nossa vocação e o que nós devemos entregar em favor do Teu reino, Deus. Pai, eu peço que o Senhor não permita que eu coloque reservas em meu coração, mas que estejamos sempre dispostos a entregar tudo. Sim, Deus. Sim, Deus. Ah, Senhor, não nos deixe, Pai, permanecer como alguém que quer apenas consumir, mas renova o nosso entendimento, Deus. Desperta-nos, Pai. Desperta-nos, Pai, para viver a verdade do Evangelho, a dispormos a nos entregarmos, Senhor. Desperta-nos aqueles que dormem, Deus. Cura os que estão doentes, Pai. Fortaleça os fracos, Senhor. Que nós possamos viver a plenitude do Teu Espírito como família, Senhor. Que não haja falta de nada em nosso meio, Pai, mas que cada um possa pegar o dom que tem e entregar em favor da Tua igreja, Senhor. Que cada um possa carregar aquilo que tem, Senhor, pegar o que tem e entregar em favor da Tua igreja, Deus. Nós não enterraremos os nossos dons, talentos e recursos, Pai, mas nós colocaremos tudo diante da Tua igreja, Deus, diante da mesa do Senhor, Pai. Nós queremos nos entregar, Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável, Deus. E queremos nos entregar voluntariamente a Ti, Jesus. Ninguém vai nos levar para o lugar de entrega, ninguém vai nos levar para a cruz, mas nós iremos voluntariamente, Senhor, movidos pela voz do Teu Espírito, Jesus. Nós iremos voluntariamente movidos pela voz do Teu Espírito, Jesus. Ah, Jesus. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. É isso que nós queremos, Jesus. Queremos queimar de amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. Queimando
presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Oh, aqui neste lugar, tua presença é real. Tua presença é real. Senhor, aqui neste lugar, tua presença é real, é real. Aqui neste lugar. Então adorarei, então eu louvarei, Senhor, então me renderei totalmente a ti. Então eu adorarei, então adorarei, então eu louvarei, então eu louvarei, então me renderei aos seus pés, totalmente a ti. Que possamos nos entregar totalmente. Como o Vitor falou e como essa canção fala, por vezes nós começamos entregando tudo. Nós começamos no Evangelho entregando tudo, apaixonados por Jesus, e depois vamos criando reservas para entregar ao Senhor. Mas a caminhada com Cristo é de glória em glória, é de graça sobre graça, é de uma entrega cada vez maior, e que nós sejamos despertados a cada vez nos entregar mais e não menos, que nós sejamos despertados a cada vez nos comprometer mais com o reino de Deus, a nos aperfeiçoar, a aperfeiçoar os dons que o Senhor colocou em nós, para entregar em favor do reino dele, para revelar o reino de Cristo sobre toda a terra, para encher toda a terra da glória do Senhor, por meio dos filhos dele que caminharão por toda essa terra, expressando quem Cristo é, como parte desse corpo, como parte do corpo de Cristo, que cada um de nós possamos nos entregar cada dia mais, que nós não possamos guardar reservas, mas entregar tudo, e tendo feito tudo, poder descansar. Outra vez, eu quero perder o sono, Que o Senhor possa tirar o nosso sono, queimando de para nos despertar, para queimarmos de amor por Ele. Eu quero me apaixonar. Nós queremos, Senhor, nos apaixonar outra vez pelo Senhor. Eu quero me desesperar. Nós queremos de novo, Deus, o desespero por Tua presença, por conhecer a Ti. Perder o sono. As madrugadas que somos despertados, Deus, por Ti, Jesus. É isso que nós queremos, queimar a cada dia mais e mais de amor por Ti, Jesus. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Deus, eu quero
apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Oh, Senhor, te conhecer. Eu quero te conhecer mais, Senhor. Eu quero te conhecer mais, Senhor. Quero te conhecer mais, Senhor. Me aproximar de ti. Quero me apaixonar. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, dando de amor por ti. Que esse seja o desejo do nosso coração. Que você saia daqui nessa manhã despertado, encorajado e fortalecido para cumprir o propósito de Deus. Que cada um de nós saiamos daqui encorajados, despertados e fortalecidos para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. É por isso que nós nos reunimos, para encorajar e fortalecer uns aos outros. Que o Senhor Jesus te conduza por todos os dias da sua vida, a buscar a cada dia mais se apaixonar, a se entregar mais, até perder o sono. Amém? Que Deus nos abençoe, que você tenha um domingo abençoado pelo Senhor e uma semana conduzida pelo Espírito Santo, que Ele possa nos conduzir para nos entregar em favor uns aos outros. Amém? Amém. Hoje nós temos o nosso hot dog, como nós falamos, é algo que nós estamos fazendo aí como Jump, para arrecadar também recursos para o nosso acampamento de inverno que vamos fazer.